E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Hoje eu quero tratar de um assunto que afeta a todos os desenhistas, ou quase todos, melhor dizendo, que é a ansiedade. Eu vou reformular esse início de vídeo. Eu prefiro dizer que esse é um problema que afeta principalmente aqueles que estão com pressa de aprender, aqueles que têm aquele foco no final do desenho, né? Ele quer logo terminar, ele quer ver o fim logo, ele não quer curtir o processo, ele quer ver o fim. E a gente vê constantemente isso afetando o desempenho e o desenvolvimento do aprendizado de nossos alunos no nosso curso de desenho. E se você quiser saber mais a respeito do nosso curso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui, tem aí curso, você fica sabendo como funciona e tudo mais. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, enfim, tudo isso é muito importante para a gente ir ganhando relevância aqui no YouTube e o nosso canal e fortalecendo cada vez mais a audiência e alcançando cada vez mais pessoas, beleza? Bom, falando de ansiedade, é um tema bem polêmico, é um tema que muitas vezes eu me furtei de falar, assim, eu não quis falar. Eu nunca também quis colocar como título do vídeo como vencer a ansiedade, como se houvesse uma receita, como se fosse fácil vencer a ansiedade, como se tivesse um passo a passo a ser seguido e, consequentemente, você fazendo assim a ansiedade é eliminada. Se fosse assim, muitas pessoas já teriam resolvido esse problema que afeta muita gente, né? Eu não acredito bem que é assim, porém, eu acredito sim que existem caminhos que amenizam quando essa ansiedade é muito latente, quando ela atrapalha o aprendizado, quando ela se torna uma fixação que impede você de desenvolver atividades, de desenvolver habilidades, de estudar novos assuntos, enfim, de desenhar, ou seja, qualquer outra coisa. Então eu quero falar um pouco a respeito disso. Bom, é o seguinte, o ato de desenhar, ele está ligado totalmente a uma concentração que precisa ser dispensada ali naquele momento. Então toda vez que eu vou desenhar, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Se eu estiver copiando, eu tenho que prestar atenção na referência que eu tenho para que eu consiga fazer igual à imagem que eu estou ali desenhando. Se eu estiver criando, eu tenho que prestar atenção nas imagens mentais que vêm aqui na minha imaginação para que eu consiga colocar no papel com certa fidelidade, né, àquilo que eu estou imaginando ou divagando no meu pensamento. Enfim, de qualquer forma eu preciso prestar atenção. Eu preciso prestar atenção no lápis que eu estou usando, eu preciso prestar atenção na posição do lápis que eu estou segurando, eu preciso prestar atenção em que lado da ponta eu estou usando para ver se ela está fina, se ela está grossa. Eu preciso também, no momento em que eu estou sombreando o desenho, prestar atenção na textura do papel, na gramatura do papel, na tonalidade do lápis que eu estou ali usando, se está poroso, se está mais liso, se eu preciso acalcar mais, se eu preciso trabalhar de forma mais leve, se eu preciso trabalhar com o lápis de forma mais deitada, se eu preciso trabalhar com o lápis com a ponta um pouco mais gasta, um pouco mais chanfrada, um pouco mais arredondada. Você percebe quantos detalhes a gente precisa prestar atenção no momento em que está desenhando? Só que o que acontece? A pessoa, quando ela está ansiosa, ela só está ansiosa porque ela não está prestando atenção nos detalhes que estão acontecendo naquele momento. Ou seja, uma vez que eu deixo de prestar atenção no momento em que eu estou vivendo, a minha mente começa a prestar atenção em outros momentos em que eu ainda não estou vivendo. Ou seja, no fim do desenho, ou presta atenção em outros momentos que eu já vivi, seja no passado, e aí sente saudade, sente rancor, sente mágoa, sente raiva, sente tristeza, sente uma infinidade de coisas que atrela ao passado ou em determinado momento que a irritou ou que a deixou extremamente feliz. Não importa, a emoção que vem naquele momento é simplesmente pelo fato dela não estar naquele momento ali presente. Ela está pensando em outro. Quando se projeta ao futuro, começa a vir aquela inquietação, aquela preocupação, aquela ansiedade.
E a própria palavra diz preocupação. A pessoa começa a se ocupar de um momento que ainda não existe, de um momento que ainda não chegou. Vamos falar de desenho, é você pensar no desenho que ainda não está pronto, mas como se ele já tivesse pronto. E aí quando você olha que o desenho ainda está em processo e você sabe que para ele estar pronto você precisa passar por todo aquele processo, te dá um desânimo, te dá uma coisa ruim, porque você sabe que vai demorar, você sabe que vai precisar trabalhar por muitas horas ali para conseguir alcançar um resultado que você almeja. E a pessoa, quando ela começa a olhar para isso, ela deixa de prestar atenção em detalhes importantíssimos que precisam ser observados. E esses detalhes importantes que precisam ser vistos ali, são eles que ditam a forma de fazer. São eles que te mostram se você está fazendo certo ou você está errando. Se você precisa segurar o lápis em determinada posição, se você precisa calcar um pouco mais o lápis, se você precisa prestar mais atenção na referência que tem diante de você, se você precisa atentar mais aos detalhes de nuances da imagem que você tem ali como referência para que você consiga alcançar uma semelhança maior. Enfim, existe uma série de coisas acontecendo num momento presente que você está desenhando, que se você não aquietar a sua mente e prestar atenção ali, você não consegue realizar. Porque a sua mente fica falando, você fica pensando, você fica conversando com seus pensamentos. E desenhar consiste no ato de silenciar os seus pensamentos para que você consiga prestar atenção no que está acontecendo. Então, tudo isso acontece simultaneamente. Você não silencia os pensamentos para prestar atenção no momento, nem tampouco presta atenção no momento para silenciar o pensamento. Essas coisas acontecem simultaneamente. No momento em que você presta atenção no momento presente, automaticamente os seus pensamentos têm que silenciar. Ou seja, é como se você deixasse de olhar em uma direção para olhar em outra. Uma coisa não depende da outra, mas elas acontecem simultaneamente. Quando você olhou para uma, automaticamente você está deixando de enxergar a outra. Você não consegue olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Você não consegue conversar e ouvir outra pessoa falando, prestando atenção no que ela está falando ao mesmo tempo. Vira uma confusão. E é exatamente essa impressão que uma pessoa com ansiedade tem dentro da mente quando ela não consegue se concentrar. É como se ela estivesse falando, mas ao mesmo tempo ouvindo outras explicações. E aí ninguém silencia. E quando não há silêncio, não consegue ter atenção no que está acontecendo. E, por exemplo, a meditação consiste exatamente nisso. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não conheço a fundo a prática da meditação, mas eu sei que o desenho ele é visto como uma prática meditativa. Por quê? Ele tem o poder de te conectar ao momento. Ele tem o poder de fazer você prestar atenção no que está acontecendo. Já viu aqueles livros de pintura que você compra para pintar com lápis de cor? O que é aquilo? É criar uma ancoragem, é criar um momento em que a pessoa possa sair da rotina, dos seus pensamentos, da multidão de coisas que povoam a sua mente e se conectar somente àquele momento ali onde ela presta atenção na cor que ela precisa misturar, onde ela vai colocar determinada cor ali, principalmente aqueles que é todo cheio de detalhes e que precisa ter uma harmonia, né, de revezamento de cores para que você consiga dar um efeito legal no desenho, harmonioso, enfim, a pessoa precisa prestar atenção ali. Então, o desenho ele serve como uma âncora para que você consiga olhar naquela direção. E muita gente diz assim, eu não estou desenhando porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas é aí que você precisaria estar desenhando. Né? O desenho é exatamente para pessoas ansiosas. A arte de desenhar, ou a arte de pintar, ou a arte de fazer alguma coisa com as mãos te conecta com o momento, para que você consiga silenciar a sua mente e assim aos poucos ir vencendo essa ansiedade e essa pré-ocupação da sua mente que está em outro lugar e deixa de estar aqui e agora, ok? Se esse assunto foi interessante para você, se foi relevante para você, deixe o seu comentário
que a gente pode falar mais a respeito desse assunto, a gente pode aprofundar mais a respeito desse assunto e a gente pode até colocar alguns vídeos aqui no canal de desenhos que induzem a sua concentração para que você possa ir se tornando uma pessoa menos ansiosa. E se você quiser saber mais acerca do nosso curso, que colabora muito com isso, como eu disse no início do vídeo, basta clicar no link na descrição desse vídeo e você vai saber mais e vai conhecer muitos outros artistas que nem sabiam que eram artistas, porque é como eu defendo, artistas são pessoas comuns que muitas vezes não sabem o talento que tem dentro delas e que está prestes a desenvolver, ok? Então entre no nosso site e saiba mais. Um grande abraço, obrigado pela audiência e vejo você aí num próximo vídeo. Valeu!